Pessoal, eu fiz um vídeo aqui falando que dor no peito nem sempre é infarto, porque o que acontece? É muito comum e nos comentários apareceu muito isso, né? Pessoas falando, Júlio, eu tive uma dor no peito insuportável, fui na emergência achando que eu estava infartando, quando vi o médico diagnosticou outra coisa, ele disse que era gases, ele disse que era uma doença no esôfago, era uma doença do refluxo, era transtorno de ansiedade, né? E eu vou explicar para vocês por que a gente não pode dar bobeira quando sentir uma dor no peito, né? Como é importante o aspecto do fator de risco e qual comportamento você vai ter. Nesse vídeo que eu falo sobre isso, quais são os sinais, sintomas, contexto que a gente fica mais preocupado com o infarto, né? Quando você vai procurar a emergência, e gerou muita pergunta nos comentários que eu vou tentar responder nesse vídeo aqui. Então o que acontece? Dor no peito tem uma série de doenças que podem dar dor no peito, então não é só infarto. Mas obviamente, por principal causa do brasileiro morrer ser doença cardiovascular, todo mundo vai ficar preocupado de estar infartando ou não estar infartando. E normalmente, quando você sente uma dor no peito, se é uma dor intensa que você não tinha antes, né? É ideal você procurar emergência, porque não é você que está sentindo a dor que vai diferenciar o que é uma coisa grave do que é uma coisa não grave. Só que o que acontece? Grande parte das pessoas, a maioria das pessoas que chegam na emergência com dor no peito não estão infartando, elas estão com outras doenças. Mas obviamente ela ficou preocupada e foi. E isso é bom, isso não é ruim. Por quê? Como o infarto é uma doença, uma emergência médica, que tem um tratamento, o tratamento tem que ser o mais rápido possível para desobstruir o vaso, o médico que vai fazer a triagem e diferenciar se aquilo é um contexto de infarto ou não. E às vezes, para vocês terem ideia como isso é complexo, grande parte das vezes o médico, só pela sua história, não vai saber. E aí ele vai muitas vezes rodar um eletrocardiograma, vai pedir enzimas cardíacas para testar, para ver se aquele problema vem do coração ou não. E vira e mexe, por isso que nos comentários vocês colocaram isso, Júlio, o médico será ansiedade. Ele vai fazer toda essa avaliação, vai ouvir sua história, vai ouvir o contexto, vai olhar seus fatores de risco. É totalmente diferente, eu digo, que alguém está com a dor no peito, tem 20 anos de idade, sem nenhuma comorbidade. Pode ser infarto? Pode. Mas tudo em medicina a gente fala que é uma probabilidade. Então você olha o contexto do paciente, vou te dar outro exemplo que você vai entender que é totalmente diferente. O paciente de 62 anos, hipertenso, diabético, obeso, que já teve, faz tratamento medicamentoso de forma incorreta, que chega na emergência e está com a pressão altíssima. Claro que esse segundo tem uma chance muito maior de ter infarto, mas medicina, a gente brinca que fala nem nunca, nem sempre, é possível uma pessoa de 20 anos infartar também. É mais raro, mas é possível. Então o médico vai olhar todo esse contexto. E às vezes esse daqui ele vai ter dúvida e vai fazer o eletro, vai fazer a enzima, vai fazer toda essa avaliação. Então é importante você entender isso, né? Tem o contexto da dor, tem o quadro clínico do paciente e tem os exames complementares que o médico vai fazer. No caso de dor em paciente jovem, é uma frequência muito alta de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Pra você ter ideia, 10% da população brasileira tem transtorno de ansiedade. Às vezes ele chega com a dor no peito, incômodo, o paciente acha que está morrendo e vai chegar na emergência, o médico vai ter dúvida, muitas vezes vai rodar o eletro, vai rodar a enzima. É diferente do paciente que já sabe que tem ansiedade e sempre tem essas crises. Ele já vai chegar dizendo, eu tenho crise de ansiedade, estou com essa dor no peito, estou com esse incômodo. Alguns o psiquiatra já orientou e fala, nem precisa ir na emergência porque seu risco é baixíssimo, né? E você vai tomar essa medicação se você sentir isso. Então percebam, por isso que o vídeo eu falo de maneira geral, quando se individualiza o caso, você consegue entender, porque alguns o médico dá importância, outros menos. E claro, nos comentários vocês botaram situações extremas, que às vezes, Júlio, eu tive um parente que foi, o médico disse que não era nada, ele estava infartando. Não tem como a gente opinar sobre esses casos que vocês às vezes colocam aqui numa descrição curta, não dá para saber qual foi o contexto. Mas na cabeça da gente médico, sem dúvida nenhuma, dor no peito sempre deve passar um infarto. Ele vai olhar. Tem outras coisas, tem aneurisma, tem uma série de doenças na parte torácica, né? Pneumonia, uma série de coisas que pode dar, pericardite, outras doenças que podem dar também dor no peito, mas o médico vai analisar caso a caso, tá bom? Espero ter ajudado.